Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 20 de agosto de 2025. São 15 horas. O avião misterioso do governo dos Estados Unidos, um avião que é usado comumente pela CIA e que é chamado de porteiro na tradução em português, fez um voo até Porto Alegre, vindo aqui da América Latina, e depois de Porto Alegre ele esteve no aeroporto de Guarulhos, e é um avião que vem sem matrícula na fuselagem, um avião todo branco, um Boeing 757, e que já foi usado em várias operações da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, em outros países, e despertou bastante inquietação, ao ponto que parlamentares foram à tribuna no Congresso Nacional pedir explicações sobre o que é que um avião sem matrícula, um avião usado para fins militares, estava fazendo no Brasil. E isso ocorre num momento político muito delicado, em que o Brasil sofre uma ofensiva dos Estados Unidos em várias escalas, com muitas ameaças ao nosso país, retaliações de todo tipo, ameaças aos nossos poderes, ao Poder Judiciário, ataques diretos à Presidência da República, inclusive, ao nosso Poder Judiciário, e em um momento mais complicado ainda, porque acaba de chegar uma frota de navios de guerra perto do litoral brasileiro. No momento está nas águas territoriais da Venezuela. Isso, pelas informações que se tem, estaria em águas territoriais da Venezuela, o que é um ato de guerra, é uma invasão, não é? E isso pertíssimo do litoral brasileiro e das águas territoriais brasileiras, ao ponto que o Celso Amorim, o assessor especial do presidente Lula para questões diplomáticas, deu uma entrevista hoje falando que preocupa muito essa missão de guerra dos Estados Unidos aqui na América do Sul, tão perto do Brasil, sob desculpa de que vai caçar traficantes na Venezuela, sem nem mesmo autorização do país para que eles entrem lá. Isso é considerado um ato de guerra, uma invasão do território venezuelano, e está muito perto de se transformar num ato de guerra contra o Brasil, se esses navios entrarem nas nossas águas territoriais. Então, realmente, eu manifestei, inclusive, a preocupação de invasão do nosso território, porque há muito ruído sobre a possibilidade de tropas estadunidenses entrarem no território brasileiro durante o julgamento do Jair Bolsonaro para fazer pressão. Ainda está por se ver isso. O governo brasileiro está muito preocupado com isso que eu estou falando aqui. Eu fiz um vídeo no sábado, que repercutiu bastante. Fiz mais um vídeo hoje pela manhã, que já não repercutiu tanto, e deveria até, porque o assunto é muito sério. E agora há uma denúncia sobre esse avião misterioso da CIA, o Boeing 757 branco, sem matrícula, um avião bastante característico, o que é que esse avião veio fazer no Brasil? Porque diz que apareceu uma explicação aí de que veio transportar diplomatas. Quais diplomatas? Por que vieram nesse avião e não num avião comercial? Então, tudo isso está muito esquisito, e aparece uma denúncia de um professor da Universidade Federal da Paraíba, que precisa ser levada muito a sério, que eu vou apresentar para você. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você.
776, wind 050 degrees, 6 knots, runway 04 left. Clear to land, you may vacate via end of runway. Clear to land runway 04 left, vacate by the end of the runway. Na noite de terça-feira, um Boeing 757 do governo dos Estados Unidos, usado em missões especiais, pousou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Segundo o Globo, a aeronave estava transportando funcionários do consulado norte-americano. Apelidado de Gatekeeper, na tradução porteiro, o avião já atuou em operações internacionais e missões emergenciais. Ele partiu da base aérea em Nova Jersey, com escalas na Flórida e Porto Rico, chegando a Porto Alegre perto das 17 horas e 13 minutos. Após deixar os funcionários, a aeronave decolou às 19 horas e 52 minutos com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo o aeroporto de Guarulhos, a operação ocorreu com autorização do Ministério da Defesa e sem intercorrências, mas até agora não foi esclarecido o motivo da missão. Nas redes sociais, a deputada Fernanda Melchiona alertou que a presença de uma aeronave estrangeira, vinculada a serviços de inteligência em solo brasileiro, precisa ser investigada. Vamos oficiar a ANAC, o Ministério da Defesa e demais órgãos competentes para exigir transparência e responsabilidade. O Brasil não pode ser tratado como quintal de interesses estrangeiros, detonou a parlamentar. O grande problema do pouso do avião é o momento político em que ocorre. Temos um momento de tensionamento inédito nas relações entre Brasil e Estados Unidos desde a redemocratização, com disputas e intrigas no campo mais elevado da política entre os dois presidentes sobre temas múltiplos envolvendo uma grande seara geopolítica. Entretanto, a vinda e o pouso desse avião no Brasil, muito possivelmente foi informado às autoridades competentes. Caso não tivesse sido, ele teria sido interceptado em ar pelo Sistema de Defesa Aérea Nacional, através da Força Aérea Brasileira, e obviamente teríamos notícias sobre isso. Ao pousar de forma costumaz em aeroportos nacionais, tem-se obviamente a comunicação normal aos órgãos competentes, seja a ANAC, seja o próprio comando da aeronáutica, na figura da FAB, que permite com que ocorra esse elemento comum. Agora, obviamente, é um avião importante para missões especiais, não apenas de transporte de diplomatas, mas também agentes de inteligência. E todo mundo que acompanha a área sabe que a figura de diplomatas pode ser uma história cobertura para a inserção ou infiltração ou extração de operativos de inteligência também. No momento atual, isso obviamente suscita um conjunto de dúvidas que deverão ser esclarecidas no momento futuro, Fabiola. Fabiola, dado a importância da notícia, seria interessante que autoridades competentes emitissem notas informando a natureza desta passagem da aeronave no Brasil. Gatekeeper, ele em geral traduz um significado político-estratégico profundamente relevante naquilo que concebe o fato de que ele não é um mero avião de transporte. Ele faz transporte em contexto de operações sensíveis, a sua capacidade de autonomia em voo e de abastecimento, ela coloca esse tipo de aeronave escolha do meio para ações muito específicas, e o próprio envio dele na região tanto pode ter sido uma questão de oportunidade para permitir outra perna de transporte em um objetivo de maior longo prazo, como pode ter sido também uma sinalização do governo americano em relação ao Brasil dentro do escopo da crise
que se desenrola no momento. Isso é importante, Fabiola, porque o cenário é mais amplo. De um lado, temos a questão do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com lobby contra o país, tem-se um momento de incompleta incapacidade de interlocução entre Lula e Trump, e, por outro, começamos a ter um potencial efeito de distanciamento da cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos, com a recusa ou não resposta dos Estados Unidos em relação à participação em importantes eventos do Brasil, seja com a FAB, por exemplo, ou com a própria Marinha no exercício Formosa. Então, tudo isso pode constituir uma sinalização mais ampla de um relativo afastamento e de uma mensagem de que eu posso fazer isso. Eu não posso esconder que eu vejo com preocupação o deslocamento de barcos americanos e a maneira de ver a questão. Eu não vou fazer um julgamento político. A Vossa Excelência já mencionou que até me chamaram lá de pessoa não grata em algum momento pelos comentários que eu fiz aqui na Câmara a respeito das eleições, mas eu acho que a não intervenção é fundamental. Não intervenção são princípios basilares da política externa brasileira. Isso vem de Afonso Arinos de Melo Franco, da UDN, de Santiago Dantas, do PTB. Isso é uma coisa histórica. Até durante o período de governo militar, o Brasil agiu sem nunca aceitar a ideia da intervenção externa. E nos preocupa por a presença de barcos de guerra muito próximos da costa da Venezuela e o risco, sobretudo com as declarações de que pode ser a força total dentro dessa, digamos, mistura da questão do combate ao crime organizado, que deve ser combatido, mas com a cooperação dos países e não com intervenções unilaterais. Bom, a notícia foi dada em primeira mão pelo site especializado Aeroin, sobre o Boeing 757 americano de operações especiais, todo branco, sem matrícula, que pousou em Porto Alegre. E isso ontem, né, dia 19 de agosto. E aqui todas as informações que acabaram repercutidas por toda a mídia. Um Boeing 757 sem identificação externa pousou em Porto Alegre ontem. Trata-se de uma aeronave do governo dos Estados Unidos. O jato matrícula 00901 não exibe o registro em sua fuselagem totalmente branca, como deveria. E é um Boeing 757-200 modificado e designado C-32B e está vinculado ao 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana baseada em Nova Jersey. Esse esquadrão é responsável pelo transporte de equipes de ação rápida do Departamento de Estado, normalmente compostas por diplomatas, agentes especiais, militares de elite e pessoal da inteligência da CIA, a Agência de Inteligência Americana. O C-32B, apelidado de Gatekeeper, porteiro, já foi acionado em crise no Oriente Médio, em Olimpíadas, e em situações críticas como a explosão no aeroporto de Beirute, no Líbano, em 2020. A aeronave é equipada com sistemas avançados de comunicação, ininterceptáveis pelas nossas possibilidades de interceptação de comunicações. E a missão começou em 18 de agosto, partiu da base aérea de Maguire, em Nova Jersey, fez escala em Tampa, na Flórida, seguiu para Porto Rico e pousou em Porto Alegre. Muito bem, aqui você vê toda a rota, não é? Tudo isso foi divulgado por esse site e aí a gente tem essas informações que preocupam porque são muito vagas, não é? O próprio governo brasileiro recebeu uma explicação vaga, sem que, evidentemente, que a Polícia Federal não ia dizer isso, mas sem dizer que a gente queria saber o que é que esses diplomatas vieram fazer. Eles têm que dar informações para a gente, né? Até onde se sabe, não foram dadas, e como você viu, o chanceler Celso, o ex-chanceler e atual assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, está bastante preocupado. O avião pousou no Brasil, é usado por agentes da CIA, como você já viu, e esse pouso desse avião deixou dúvidas que devem ser esclarecidas, como explicou o professor da Universidade Federal da Paraíba.
vários deputados questionaram o objetivo específico do avião da Força Aérea que pousou no Brasil. Essa falta de identificação, ela infringe as normas da aviação, não é? Comercial, pelo menos, e os deputados, além de Talíria Petroni, que você viu, Túlio Gadelha também questionou, não é? O deputado Túlio Gadelha, e a deputada Duda Salabert informou nas redes sociais que também acionou o Ministério da Defesa. Por outro lado, o deputado federal Zeca Dirceu fez uma publicação afirmando não haver nada demais. Mas, seja como for, missão secreta, o que se sabe sobre o avião da CIA que pousou no Brasil é a mesma coisa que você já viu. O assunto foi extraído do site Aeroin, e a CNN falou, foi quem deu em primeira mão a questão dos diplomatas. O avião, ele é composto, a configuração do avião é a seguinte: por dentro, o C-32, usado pela Força Aérea, ele tem na frente o centro de comunicações, cozinha, banheiro e 10 assentos executivos. Tem uma cabine principal com lavabo privativo, entretenimento, 2 assentos de primeira classe e sofá-cama. Tem uma área de conferência com 8 assentos, uma área traseira com 32 assentos, cozinha e 2 banheiros e armários. Por fim, você tem aqui essa análise do professor, que o ponto que eu achei mais interessante é quando ele diz que isso pode ser um recado ou uma ameaça, se não for para inserir algum agente dos Estados Unidos aqui com a missão de fazer sabe-se lá o quê, e seria bom que provavelmente a Polícia Federal, talvez a ABIN, estejam monitorando quem foi que aportou no Brasil e o que está fazendo aqui dentro. Porque essas pessoas que chegaram aqui ao Brasil precisam dar algum esclarecimento sobre essa viagem. Não acho que dá para dizer que não é bem assim, porque a gente sabe com quem está lidando. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.